Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema muito importante, né? Que é como incentivar o seu filho a ter uma alimentação saudável, tá? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Amanda, me chamo Amanda, sou nutricionista e vim conversar aqui um pouquinho hoje com vocês como mãe e como nutricionista, né? Então, eu vim relatar aqui para vocês como é que eu faço com a minha filhinha, que tem 2 anos, né? Para estar incentivando sempre a alimentação saudável dela. Isso saindo da teoria e indo para a prática, né, pessoal? Porque a teoria é uma coisa e a prática é totalmente diferente, tá? Eu utilizo alguns métodos personalizados, gostaria de postar aqui para vocês, né? Quem sabe eu consigo ajudar alguma mamãe interessada no assunto, tá? Então eu vim falar para vocês realmente como que eu faço com a minha filha, tá? Em casa, né? Então, a primeira coisa que eu faço é estar sempre incentivando o consumo de água, né? Eu coloco ali, a gente tem um bebedouro em casa, né, que deixa a água geladinha, né? A gente bota água filtrada ali e deixa a água geladinha. Então, esse bebedouro, ela fica na altura da minha filha, né? Onde ela pega o copinho dela e ela enche de água. E ela tem mais independência, né? Então a gente sempre deixa os utensílios ali, copinho, talheres, pratinho na altura dela, ela consegue pegar e consegue encher de água. Foi uma maneira que eu achei, assim, de estar sempre incentivando o consumo de água e que ela também tem autonomia, né? De ir lá, pegar e encher o copinho para ela. Fora que sempre quando eu consumo a minha água, sempre quando eu bebo água, eu sempre estou ofertando também para ela, tá? Então, eu vou tomar meu copo de água e sempre levo um copinho de água para ela também, para estar sempre incentivando. Tenho também, né, ali eu já te falei para vocês, né, a bancada com tudo no alcance dela que ela consegue pegar. Então, na hora de comer também, ela pega o pratinho dela, pega os talheres dela, né, abre a gaveta e pega o talher, então fica bem mais prático. E a água, a mesma coisa, tá? Geralmente, né, eu tenho também em casa 3 tipos de fruta. Então, sempre eu ofereço para ela, falo as frutas que tem em casa e ela tem autonomia também de escolher a fruta que ela gosta, né? Então, geralmente ela gosta muito também de goiaba, de tangerina, de maçã, né? Então, geralmente ela escolhe a frutinha que ela quer comer, até mesmo a banana, né? E sempre sento junto na mesa para comer com ela em família, né? Eu e meu marido, a gente sempre faz as refeições junto com ela em família, tá? Então, né, uma coisa que eu acho importante, né, a gente tá falando aqui que é o incentivo em casa, né? Não dá para criança primeiro e depois você come. Tenta comer sempre com ela para estar sempre dando aquela incentivada, né? E o exemplo, né, gente? A gente tem que dar o exemplo. Como é que eu vou oferecer uma fruta se eu não como a fruta? Né? Então, muitas vezes tem que comer junto. Tem que comer a fruta junto, o legume junto, a verdura junto, a saladinha junto, né? Para estar sempre incentivando. Sempre falo, para a gente conseguir mudar as crianças, a gente precisa primeiro mudar os pais, né? Então, o pai é o reflexo da criança, é o exemplo dela, né? Inclusive, ali também, né? Eu já comentei sobre os talheres, os copinhos, né? E ela tem uma faquinha sem ponta, né? Então, se ela quer passar um requeijãozinho no pão, na torradinha, né? Ou até mesmo cortar um queijinho, ela tem a faquinha dela sem ponta, é claro, sempre com a minha ajuda. Mas é um jeito da gente trabalhar ali também a coordenação motora, né? A faquinha, a colher, né? Pra mexer ali. Ela gosta muito de cafezinho com leite também, ela toma, né? Então, o suquinho também para ela sempre sem açúcar, né? Cafezinho sem açúcar também, né? Então, como eu tomo meu café de manhã, ela também gosta do dela, né? Então, ela mesma faz ali, ela mesma passa a manteiguinha no pão dela, o requeijãozinho, né? Bota o tomatinho ali, enfim, tá? Passa uma geleiazinha sem açúcar, né? Que ela também gosta. Então, sempre tá incentivando ela a trabalhar também essa coordenação motora. Fora que ela vai sentar e vai comer junto com a gente e vai ter essa autonomia, né? De pegar o próprio alimento, de preparar o próprio alimento, que também é legal, tá? Mas sempre com a ajuda do pai e da mãe, tá, gente? No almoço, né? A gente sempre também senta junto para comer. A gente sempre tá incentivando ali o consumo de salada, de arroz, de feijão, né? De proteína na alimentação dela, tá?
saladas ricas em vitaminas, minerais, enfim, né? Fibra, né? Porque a criança ela precisa de quê? De proteína, de água e de fibra, né? E assim como o adulto, alimentação baixa em gordura, baixa em açúcar, né? Porque se a gente tem uma alimentação muito rica em açúcar, lá na frente ela pode ter um diabetes, uma doença mais grave, né? Ela pode ter uma pressão alta, se é rica em sódio, se é rica em gorduras, né? Em alimentos processados ali. Então, assim como o adulto, a criança também, né? Quanto mais caseirinho, melhor. É o arroz, o feijão, a carninha, a salada, né? Que é importante ali para a fase de crescimento também e desenvolvimento da criança, aprendizagem, né? Na escola, isso tudo vai refletir, tá? Mas criança tem fases, né? A minha filha, ela gosta muito de arroz, então sempre tô conversando com ela que a criança não pode comer só o arroz, né? Porque senão ela fica branquinha, fica pálida igual o arroz, fica doente, né? E tem que ir no médico. Então, quanto mais colorido o prato, né? Mais nutrientes ela vai estar ingerindo. Então, por isso que é importante comer o arroz, o feijão, a carninha, a salada, né? Porque tá cheio de vitaminas ali dentro, né? Então, isso é importante também explicar para a criança, né? Que ela precisa comer as vitaminas, os minerais ali que estão presentes naqueles alimentos, né? Então, ela sempre também, quando ela termina de comer, a gente sempre vê o muquezinho dela, né? O braço, para mostrar que ela realmente tá forte. Então, se ela raspou o prato, se ela comeu tudo, ela vai crescer mais forte, né? Vai ficar fortinha e não vai ficar doente, né? Então, isso é importante também, tá incentivando as crianças. Mas aqui fica uma pergunta, né? A sua filha já comeu só arroz? Gente, claro que sim, né? Ela tem fase, tem criança muitas vezes tá naquela fasezinha da birra, né? Que você oferece, ela não quer, eu quero só arroz, aquela coisa toda. Mas eu não posso deixar de oferecer, né? Muitas vezes, né? Aconteceu já dela comer só o arroz, mas logo em seguida eu ofereci um ovinho, ofereci um tomatinho que ela gosta e ela acabou aceitando também, né? Então, é importante, sim, não forçar a criança a comer, mas sempre oferecer e explicar o motivo, né? Então, hoje em dia, ela já entende que ela não pode comer só arrozinho, que ela precisa comer uma carninha junto, um feijãozinho, uma saladinha, né? Mas isso é um processo, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter bastante criatividade e não pode deixar de incentivar, tá? Uma coisa que eu faço também com ela é sempre preparar uma receita junto com ela. Então a gente faz um bolo de maçã integral, um bolinho de banana, um pão caseiro, um biscoitinho amanteigado. Ela gosta muito de descascar o ovo cozido, né? Então cozinha o ovo, deixa esfriar ali, deixa ela tirar a casquinha, que por sinal ela tira tudo bem bonitinho, sem quebrar o ovo, né? Também fizemos bolachinhas integrais, bolachinha de castanha com amendoim, né? Então eu gosto sempre de estar incentivando ela a me ajudar na cozinha. Mas ela já sabe, né, que no fogão, por exemplo, que é muito quente, só a mamãe pode mexer, só o papai pode mexer. Isso também é importante falar para a criança, né? Ela ajuda a fazer a receita, a mexer, colocar os ingredientes, mas no fogão só adulto que mexe, tá? A gente associa muito também lá em casa alimentação saudável com os animais, né? Por exemplo, ali o macaco come a banana, o ovo é da galinha, o leite é da vaquinha, né? A cenoura é do coelho, né? O grãozinho é do passarinho. Então a gente vai sempre conversando, sempre contando uma historinha para que ela também se interesse por aquele alimento, né? De forma lúdica e aceitar ali, experimentar os alimentos diferentes também, tá? Como eu falei também, é importante não forçar a criança a comer, né? Sempre estar incentivando, ter paciência, ter calma, né? Que uma hora ela vai aceitar. Eu sempre falo para minha filha, né? Como ela gosta muito de ajudar, que ela é uma ótima ajudante para estar sempre incentivando ela, né? A ajudar ali na hora de preparar a comidinha, né? Até mesmo de botar no pratinho dela, ela já vai esfriando, já vai mexendo, né? Ela come sozinha, então tudo isso é importante também, né? Deixar a criança ter a autonomia dela. Uma coisa que eu sempre faço também, que ela adora, é incentivar ela a dar comidinha,
né, para os animaizinhos dela. Os bichinhos dela, as bonecas, até mesmo hoje quando eu tava saindo de casa, né, tô aqui no meu outro trabalho, tinha um tempinho aqui para gravar um vídeo para vocês, e eu sempre falo para ela estar incentivando pros bichinhos dela, os bonequinhas dela, e hoje, quando eu tava saindo de casa, ela tava com o chuchu na mão, oferecendo ali pro cachorrinho dela, né? Então eu sempre tô incentivando ela a dar comidinha pros animais dela, né? O chuchu inteirinho mesmo, mas ela tava brincando lá de dar pro animalzinho dela, tá? Então é importante a gente sempre tá incentivando de uma forma lúdica, né? Aqui eu gosto de fazer com ela ali, com os bichinhos dela, enfim, as bonequinhas dela, né? E sempre associar, o amarelo da batata, a laranja da cenoura, o verde do alface, né? Do brócolis e assim por diante, tá? Sempre de forma lúdica. As principais refeições, gente, hoje em dia ela faz na creche, né? E na creche a gente tem também um acompanhamento dessas refeições. Eu recebo um relatório no aplicativo, né? Se ela come bem, se ela não come bem, né? Então, se ela não come bem, eu sei que tem alguma coisinha a mais ali. Ou ela tá um pouquinho resfriada, ou ela pode estar um pouquinho febril, né? Porque ela é uma criança que ela geralmente come bem e bebe bastante água, né? Então, se ela não come, eu sei que tem uma coisinha que tem que ser mais investigada, né? E a gente sempre está incentivando também na creche ali, né, a alimentação saudável, né? Inclusive eu sou nutri lá na creche dela, então sempre estou influenciando ali os pais, fazendo reuniões, né, explicando como é que tem que ser em casa, né, que em casa a gente tem que fazer a gente tem que falar a mesma língua na creche e em casa para a criança aceitar bem o alimento, né? Então é importante também fazer essa comunicação com os pais e com a escola, tá? E, gente, em caso de seletividade alimentar, né, a criança que é autista ou a criança que tem algum outro probleminha ali de seletividade alimentar, muitas vezes a gente vai ter que suplementar algumas vitaminas para fortalecer o crescimento dela, o desenvolvimento dela. Por exemplo, ferro, vitamina B12, vitamina C, né? Tem outras vitaminas ali associadas também para a gente conseguir fazer com que o sistema imunológico dessa criança melhore, né, e com que ela tenha mais apetite e mais vontade de comer certo alimento. É importante procurar um nutricionista em casos de seletividade alimentar, né, para a mãe e o pai estar conversando com a Nutri também sobre isso, né, mas pode ser que seja um tema ali de um futuro vídeo aqui para vocês também, mas tem que ir mais a fundo e tem que investigar, porque realmente a criança que não come é complicado e precisa sim suplementar, tá bom? Então aqui espero que vocês tenham gostado, né, dessas informações ali. Na dúvida, procure um nutricionista. E lembre-se, né, gente, o exemplo vem de casa. Muitas vezes a gente precisa mudar os pais para alcançar o sucesso com os filhos, né? E quem gosta aí de conteúdo, né, de alimentação saudável, relacionados à área da saúde também, a questão hormonal, né, a questão um pouco de anatomia também, a fisiologia humana, né? Nutrição, vida saudável, receitas, continuem aqui me seguindo no canal SK Consultoria Nutricional. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E aqui eu deixo uma fotinha aí para vocês verem, né? Como ela come bem e como ela é saudável, graças a Deus, tá bom? Um beijão e até a próxima.